Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 13, relacionado aos dons espirituais e dons ministeriais. Estamos chegando ao final desse segundo trimestre de 2021 e nós, neste canal, nós fazemos o comentário das lições bíblicas da escola dominical relacionado às revistas da CPAD. Então hoje trataremos da multiforme sabedoria de Deus. O texto da nossa lição, ele está relacionado com Efésios, capítulo de número 3, versículo 8 ao versículo de número 12. Depois nós temos 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 10. A multiforme sabedoria de Deus. Embora as Escrituras dizem que Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e nele não há variedades de mudanças, porém, Deus tem várias maneiras de trabalhar, de agir em favor do seu povo, em relação à sua igreja. E quando fala a multiforme sabedoria de Deus, então nós vemos as várias maneiras da qual Deus age para atingir os seus propósitos, atingir ali os seus objetivos com relação à edificação da igreja, ou madurecimento, espiritual daqueles que são chamados para viverem em novidade de vida. Então, Deus, na sua grande sabedoria, tem manifestado a sua graça, o seu favor, presenteado os homens para que nós venhamos sermos revestidos, capacitados com um poder extraordinário, a sua graça se manifestando em nós e através de nós, para que vidas venham ser alcançadas, venham ser edificadas através da manifestação do Espírito Santo. Então o nosso autor, ele começa na introdução falando sobre um mistério oculto desde a fundação do mundo. Então nós temos vários mistérios que são revelados no Novo Testamento. Estava oculto aos olhos a visão dos santos do Antigo Testamento, mas foi revelado aos seus filhos, aos seus servos no Novo Testamento. Desse mistério de Deus está relacionado a uma só humanidade. Deus cria ali o primeiro homem e através dele deveria surgir uma só humanidade. Mas nós vamos ver que o pecado ele trouxe consequências desastrosas. Ali houve o que? A confusão ali das línguas, aonde surgiram várias tribos, várias nações, mas através do Evangelho de Cristo, nós vamos ver que Deus, ele forma um só povo, ele forma uma nova nação de cidadãos que agora pertencem a Deus, pertencem ao seu reino. Então Deus, para executar o que seu propósito de estabelecer uma só humanidade, Deus, ele revela o que? A igreja.
revela a igreja que foi fundada, foi estabelecida por Cristo, e para que a igreja venha cumprir o que os seus desígnios, venha cumprir os seus propósitos, nós vamos ver que Deus, ele deu presente, deu dom aos homens. E sobre isso nós estudamos durante essas 12 lições relacionada aos dons, que está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo de número 6, nós vamos ver alguns dons, alguns presentes que Deus deu aos seus filhos, né? O dom de ensinar, de repartir, de presidir, de exortar, de exercer misericórdia. Então isso são dádivas, são presentes de Deus, são habilidades da qual o Espírito Santo, ele reveste, capacita os seus servos para que haja, meus irmãos, uma só humanidade, a igreja venha a ser edificada, venha a ser ali aperfeiçoada através desses dons ministeriais e dons espirituais. Então estudamos sobre os dons espirituais ali na carta de Corinto, capítulo de número 12, nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, nós temos o dom da fé, nós temos os dons relacionados a curas, dons relacionados a maravilhas, temos os dons espirituais relacionados à profecia, à variedade de línguas e à interpretação de línguas. Nós vemos que esses presentes, esses dons, é dada a toda a comunidade, e também para que a igreja seja edificada, para que haja o que a direção do rebanho de Deus. Deus deu que aos homens dons relacionados ao pastoreio, dom de pastor relacionado à exortação, o dom de profeta relacionado ao anúncio do evangelho. Ali nós temos o que? O dom do evangelista relacionado, né, à representatividade de ser enviado a outros povos, a outras nações, a lugares longínquos. Nós temos o que? O dom de profeta, e para que a igreja seja ensinada em toda a verdade, nós temos o que? O dom de mestre. E também para que haja, meus irmãos, o apacentar do rebanho, para auxiliar os pastores, tanto no apacentamento do rebanho, bem como no auxílio aos trabalhos, ao cargo, o ofício de presbítero, né, que também tem o mesmo significado, né, de ancião, de bispo. E temos também o diaconato, são os diáconos que vão auxiliar. Então Deus, na sua infinita graça, a sua multiforme maneira de trabalhar, Deus tem presenteado a igreja, Deus tem dado o que? Dons presentes para que a igreja seja edificada. E nós também temos relacionado, né, a esses presentes, nós vemos que o evangelho, ele nos comunica, ele nos traz alguns presentes de Deus para os homens. E o principal presente, meus irmãos, que Deus nos presenteou foi com o seu amor. João 3,16 vai nos mostrar a maior expressão de amor de Deus para com a humanidade. É onde Deus, ele, por amar a humanidade, ele envia o seu único filho para que viesse a este mundo para trazer uma grande salvação a todos aqueles que aceitarem e crerem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus Cristo veio para
restabelecer, veio para trazer um caminho pela qual o homem venha ter acesso ao seu Deus, venha ter acesso ao Criador, ao Eterno. Então nós temos a demonstração do grande amor de Deus. Deus nos deu que um presente maravilhoso através do seu Filho amado Jesus Cristo, que é a grande salvação. Então a dádiva do amor, o presente do amor, Deus nos presenteia com o seu amor, com o seu Filho, nos garantindo uma vida eterna, uma viva esperança. E também temos, meus irmãos, o presente, a dádiva da filiação. Então, através do Evangelho de Cristo, João 1,12 vai dizer que todos aqueles que creem no Evangelho, Deus os fez filhos de Deus através da obra vicária ali na cruz do Calvário. Então nós obtemos uma filiação junto ao Pai. Nós nos tornamos filhos de Deus através da adoção que Cristo, ele nos compra e nos faz filhos de Deus através da obra vicária ali na cruz do Calvário. E também temos, meus irmãos, o ministério da reconciliação. Então Deus, ele nos reconciliou com ele através da obra de Cristo. Então nós éramos inimigos de Deus, mas através ali do novo e vivo caminho que Cristo, ele realizou através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos agora acesso à presença do Pai, acesso direto ao Pai através da reconciliação que Cristo fez ali na cruz do Calvário, onde nós nos tornamos uma nova criatura, aonde nós recebemos uma nova vida, essa nova vida que é manifestada em nós através da pessoa bendita do Espírito Santo, da qual nós nos tornamos uma nova criatura, reconciliamos com Deus, obtemos a filiação e agora somos o rebanho de Deus, somos o seu povo, somos a sua igreja que foi estabelecida aqui nesta terra através do advento de Jesus, da qual ele vai levar os seus discípulos a anunciar essa verdade a todos os homens, para que os homens creiam no poder do Evangelho e possa fazer parte da sua igreja, aonde Cristo é a cabeça e nós somos membros desse corpo, aonde nós glorificamos a Deus e vivemos uma vida que venha agradá-lo, da qual nós possamos sermos alcançados digno quando ele vier buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo para levar às mansões eternas. No texto de número 2, nós temos os bons dispenseiros dos mistérios divinos. Então nós vamos ver que na sua multiforma, as várias maneiras de Deus trabalhar, nós encontramos Deus, ele levantando homens, levantando mulheres, para que sejam dispenseiro dessas verdades. Dispenseiro é o mordomo, é aquele que é responsável pela dispensa do seu Senhor, aquele a quem Deus coloca ali para efetuar essa missão, esse trabalho de alimentar o seu povo, de apacentar o seu rebanho. Então, os dispenseiros, nosso comentador aqui, ele traz dois termos relacionados a esses homens que são chamados a esse privilégio de apacentar a igreja do Deus vivo.
eles é necessário no exercício do ministério que eles se achem, né, sóbrios e vigilantes. Sóbrio é aquele que é equilibrado, aquele que é moderado, aquele que saiba alimentar o povo do Senhor, saiba ali agir de uma maneira equilibrada, para que haja, meus irmãos, o aperfeiçoamento dos santos dentro do corpo, dentro da igreja ali. Então, sobriedade é algo que é necessário que venha a ser manifestado na vida do despenseiro, na vida do mordomo, que Deus instituiu sobre a sua casa. Alguém que venha ter o equilíbrio, venha ter a moderação, para que venha realizar ali a vontade de Deus, no sentido de estar distribuindo os ensinamentos da verdade, a qual Deus vai ali abençoar o seu povo com toda sorte de bênção espiritual. E é necessário que ele se ache vigilante, venha vigiar, venha cuidar o rebanho contra os falsos mestres, os falsos pastores, contra as heresias, contra os falsos ensinos, as filosofias humanas que vêm tentar combater contra os princípios divinos que Deus estabeleceu pelo seu povo. E temos também outras duas qualidades da qual o dispenseiro ele precisa ter. Vemos que ele nunca pode perder o que há sobriedade, perder a moderação, o equilíbrio, perder o foco que está em Cristo Jesus. Ele não pode perder o alvo, porque se ele perder o alvo, ele pode levar muitas pessoas a saírem do caminho ou perderem a direção, que é glorificar o nome bendito do nosso Deus. E temos também, no caso do exercício da vigilância, em tudo precisa ser sóbrio e vigilante para que o inimigo das nossas almas não venha derrubá-lo. E também temos aqui as características aqui do bom dispenseiro: amor e hospitalidade. Então é necessário, meus irmãos, que o amor ele seja algo que seja manifestado na vida do mordomo. O mordomo é aquele que precisa ter o cuidado para com todo o rebanho, sem acepção de pessoas, sem partidarismo, mas sim olhar para a coletividade, cuidando do rebanho com amor, tendo sempre a visão de que o rebanho é de Deus, o rebanho pertence a Deus, e ele, por ser fiel ao seu Senhor, ele vai apacentar o rebanho de uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, para que o rebanho seja edificado em toda a verdade. Então o amor está relacionado no trato para com as pessoas, o amor relacionado para com a obra de Deus, não buscando o seu próprio interesse, mas buscando o interesse do Pai eterno, buscando o interesse do seu próximo, para que eles possam serem fortalecidos na pessoa bendita de Jesus. E temos também a relação da hospitalidade. Então, nosso comentador aqui, ele traz a questão da hospitalidade. Então, a hospitalidade está relacionado ao acolhimento. Então, o mordomo é aquele que tem que estar pronto para ouvir e tardio em falar, tendo o cuidado para com os rebanhos, ali trazendo a proteção, trazendo ali o cuidado para que o rebanho seja ali protegido, seja guardado, né? Sempre encorajando e ensinando a verdade, nunca se esquecendo, né? Que um é que planta,
o outro é o que rega, mas é Deus que vai dar o crescimento à sua igreja, vai dar o crescimento ao seu povo. Não esquecendo que os dispenseiros são apenas mordomos desses mistérios que Deus revela aos homens, Então cabe a ele, se achar fiel a Deus, ser fiel a Deus em tudo que ele vai fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Então, as várias maneiras de Deus trabalhar, nós temos a questão dos dons espirituais, e o nosso comentador também aqui comenta sobre o fruto, meus irmãos. Então, nós vamos ver que os dons espirituais são necessários, é uma necessidade da igreja, é uma necessidade que esses dons eles venham serem manifestados, que a igreja venha buscar dons espirituais para que haja o aperfeiçoamento, haja a maturidade, eles possam ser iluminados no caminho da verdade. Então nós vamos ver que há uma variedade de dons, de presentes que Deus ele dá ao seu povo para que haja a unidade, uma só fé, um só amor, uma só esperança, um só Deus. Mas não podemos nos esquecer que no capítulo 13, Paulo vai falar em relação aos dons, dizendo, ali no capítulo 13, se não houver o amor, o fruto do Espírito, na manifestação dos dons, nós vamos ver que não vai alcançar a sua eficácia, não vai ser, meus irmãos, eficiente na manifestação, na edificação da igreja, se não houver o amor. Paulo fala, se ainda que a pessoa ele fala em outras línguas, mas se não tiver o amor de Deus derramado, manifestado em seu coração, será apenas um sino ou metal que tine, vai ser apenas barulho, mas não vai alcançar o propósito que é a edificação de todo o corpo. Então, o amor é o caminho excelente a ser buscado por todos aqueles que foram presenteados com os dons espirituais e dons ministeriais. Então, o amor é a essência do Evangelho. Então, nós necessitamos e precisamos cada dia mais nos achegarmos a Deus, sermos moldados pelo Espírito Santo para que verdadeiramente o amor de Deus seja manifestado em nós através das nossas atitudes, através das nossas ações. O amor não é algo para ser expressado só em palavras, porque é uma coisa bonita quando se fala em amor, se usa versos, poesias, mas o amor, ele é algo que precisa ser vivido. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o amor vai muito mais além disso, porque nos chama até mesmo para amar os nossos inimigos. Então, é algo que, humanamente falando, é difícil para que o homem venha alcançar esse estágio, venha alcançar essa virtude. Mas quando ele tem um encontro com Deus e deixa que o Espírito Santo venha manifestar nele, nós vamos ver que o fruto do Espírito, ele é manifestado em nossas vidas, não em palavras, mas em atitude, porque o amor, ele é benigno, ele sempre vai buscar o bem do próximo, ele nunca vai pagar o mal com o mal, mas vai pagar o mal com o bem. Ele não vai se portar de maneira indecente, nem de maneira cobiçosa, mas ele sempre vai ter o bom trato, sempre vai ter o respeito.
Então, que Deus verdadeiramente possa trabalhar na minha e na sua vida, e o amor de Deus possa ser manifestado em tudo aquilo que nós venhamos fazer. Então, nós estamos chegando ao final do nosso segundo trimestre. A partir do próximo comentário, nós estaremos já tratando de um novo conteúdo, de um novo assunto que nós vamos tratar durante 7 encontros aqui nesse canal. Você ainda que não é inscrito em nosso canal, você pode fazer a sua inscrição no link aqui embaixo, em vermelho. Você pode se inscrever, porque quando nós comentarmos algum assunto, trazemos aqui a exposição de um resumo da lição, você vai ser notificado pelo YouTube, vai receber em primeira mão ali o nosso vídeo, o nosso comentário em relação ao assunto abordado. E também nós pedimos a você que deixa aqui embaixo o seu joinha para contribuir no nosso canal, e nós continuamos, Deus assim permitindo, nos dando graça, sempre trazendo aqui a você um resumo, uma pré-aula relacionado à Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, e que verdadeiramente a cada dia mais nós possamos sermos instrumento de Deus para que Deus possa se agradar de nós. Amém?